Bom, pessoal, mais um método de resolução, certo? Para equações lineares. E primeiro a gente precisa entender, né, o que são essas equações lineares. Então a gente tem aqui um exemplo do formato, né? Y' mais g de x que multiplica y igual a h de x, onde esse y é a minha função base, certo? Então quem é y', né? Y' é dy dx. Então essa minha função base, né, vai ser exatamente essa minha função, né, de referência, no caso y. Então se eu tivesse aqui, por exemplo, t', eu teria dt dx e a minha função base seria, né, t. Então essa minha função base, nesse caso y, está sendo multiplicada por uma função g de x, né? Ou seja, uma função que só depende de x. Então pode ser x, pode ser uma constante, no caso pode ser 2, pode ser menos 1, certo? Pode ser x ao quadrado. Então qualquer função que seja dependente de x, né? Ou seja, não pode ter aqui y, certo? A mesma coisa. Para hx, a gente precisa ter uma função, né, que seja apenas dependente de x e não da outra incógnita, certo? Outro detalhe, pessoal, é que para ela ser linear, certo, a gente precisa que esse y' esteja apenas, né, multiplicado por 1, certo? Então, quando tiver multiplicado por menos, quando tiver multiplicado por 2, essa equação passa a ser, né, não linear, certo? Porém, né, a gente pode simplesmente, se eu tivesse aqui, por exemplo, menos y', a gente pode multiplicar toda a equação por menos 1. E logo, né, ela se transformaria numa equação linear, certo? Então, isso aqui é para a gente realmente entender, né, o que é uma equação linear, como identificar, certo? E o método de resolução. Então, o método de fator integrante, a gente utiliza essa fórmula aqui, d dx, que multiplica u vezes v igual a k vezes u, certo? Esse meu v é sempre a função base, então nesse caso aqui é o y. U a gente calcula através dessa fórmula, então a exponencial da integral de g de x dx, então g de x é a minha função que multiplica a minha função base, né? No caso y, a minha incógnita base, né? Então, basta substituir aqui e resolver, descobrir o valor de u, e k é sempre hx. Então, basta, né, a gente entender isso e jogar na fórmula para a gente obter a solução da EDO. Então, na próxima videoaula, a gente vai começar a fazer os exercícios, né? E tudo isso aqui vai ficar bem prático de se entender. Bom, pessoal, estamos encerrando por aqui, certo? Se gostou do vídeo, deixa o like, seu canal. Até a próxima e obrigado!